Os americanos, segundo ele, estão em uma casa de vidro, com o oficial iraniano avisando que quem vive numa casa de vidro não pode atirar pedras. Até a Rússia, grande aliada do Irã, também entrou na discussão, alertando que qualquer ataque, principalmente contra instalações nucleares iranianas, traria consequências catastróficas para a região. Caros amigos, hoje no mundo militar, Estados Unidos da América estariam preparando uma ofensiva contra o Irã? Então, responderemos com a máxima força. Vamos reagir? Vamos nessa. O canal é Hoje no Mundo Militar. Então, caros amigos. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a crescente escalada militar entre os Estados Unidos e o Irã, com movimentos estratégicos de ambos os lados e declarações que acendem o pavio de um possível conflito direto no curto prazo. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Nas últimas semanas, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou o envio de reforços adicionais para a região do Oriente Médio, uma resposta direta à postura cada vez mais desafiadora e agressiva do Irã, com o presidente Donald Trump deixando claro que se Teherã não concordar com um novo pacto nuclear, ataques militares estão sobre a mesa. Apesar de Trump afirmar que prefere uma solução negociada, a realidade é que o Irã não aceita sentar-se à mesa sob a pressão imposta por Washington, com os iranianos recusando conversações diretas e abrindo espaço apenas para negociações extraoficiais indiretas. Para os analistas que acompanham as movimentações, o aumento do aparato militar norte-americano na região pode tanto ser um gesto de intimidação quanto os preparativos reais para uma operação de ataque. Toda essa movimentação norte-americana também serve para sustentar a campanha de bombardeios contra os Houthis no Iêmen, que mesmo após mais de 2 semanas de ofensiva dos Estados Unidos, insistem em continuar lançando ataques contra navios de guerra e embarcações civis no Mar Vermelho. Em termos práticos, a movimentação militar inclui o deslocamento do grupo de ataque do porta-aviões USS Harry S. Truman, que agora será acompanhado pelo grupo do USS Carl Vinson, ambos sob o comando do Comando Central dos Estados Unidos, o CENTCOM, uma decisão tomada no final. Bom, vamos lá. Primeira coisa aí, 2 elementos importantes. Primeiro, Trump. Segundo, essa questão do programa nuclear do Irã. Questão antiga. Nós acompanhamos isso aí nas últimas décadas, né? Então, 2015 tinha um acordo. Foram tiradas as sanções contra o Irã. 2018, Trump vai lá e cancela as sanções. E o Trump, então, tem uma postura tese mais firme contra o Irã. Agora, o Trump, ele chega, ele promete paz na Ucrânia, ele promete ir com força máxima fazer o Oriente Médio virar um inferno para defender Israel, e agora ele também promete força máxima se o Irã não atender ao novo acordo, né, de bomba nuclear. Ou seja, o Irã não tem o direito de ter bomba nuclear. Não pode. Só que é o seguinte, esse elemento Trump e essa questão antiga do Irã está diretamente ligado ao ponto principal, que é defender Israel. O Irã, ele tem o braço do Hezbollah, do Hamas e também dos Houthis, que é o ponto que o vídeo parou aí. A pergunta que fica é o seguinte: esse mesmo presidente, esse mesmo Trump, ele tem esse potencial todo de resolver o problema na Ucrânia, resolver o problema com o Irã e dar essa paz para Israel? Vai ser assim? Sabemos que não vai, né? Mas, no estilo Trump, provavelmente nós teremos aí 4 anos de toda semana uma notícia. Toda semana ele vai prometer virar um inferno, força máxima, ele vai taxar, ele vai fazer um monte de coisa. Ele é o destaque do mundo a partir de agora. E ele usa palavras fortes e ele vai lá, daqui a pouco ele vai ter um encontro
e só se fala no Trump. A gente aqui no Brasil, todas as notícias, a gente vai ver geopolítica, é o Trump, depois do Trump, dominou. E aqui parece ser mais uma coisa. Então, semana passada teve, semana não, mas uns 10 dias, teve os ataques contra os Houthis. Essa semana, aí teve um ganho militar, teve um ganho estratégico ali, deu um prejuízo, mas o problema não se resolve. Não se resolve em 10 dias. Aí o Trump foi lá, mexeu ali as questões com a Ucrânia. É como se ele tivesse assim 3 pratinhos, 4 pratinhos, ele vai girando um, aí enquanto um tá caindo o tema, aí o tá forte, ele vai no outro lá. Quando aquele tema esfria, ele volta para continuar vivo, para continuar o Trump forte, o Trump que vai direcionar o mundo, o Trump que vai impor. E assim vai ser o governo dele todo. As questões, o que está sendo discutido, saindo do mérito do juízo de valor, se é isso, se não é, se cabe ou não cabe, quem é um lado bom, quem é um lado ruim, você vai perceber o estilo Trump sendo imposto agora com muito mais casca, com muito mais maturidade do que no primeiro governo, né? Bom, então, aqui no ponto que nós falamos, falando dos envios de tropa lá para os Houthis, mexeu com o Houthis, mexeu com o Irã. Não tem como você resolver o problema do Irã sem resolver esses braços ali. Houthis, Hezbollah, Hamas. Da mesma forma, não tem como você resolver o problema de Israel sem resolver o Hezbollah, o Hamas e também o Irã. Vamos nessa? Sob o comando do Comando Central dos Estados Unidos, o CENTCOM, uma decisão tomada no final de março pelo secretário da Defesa, Pete Hegseth. E além dos porta-aviões, unidades aéreas adicionais e esquadrões de apoio foram mobilizados para reforçar a capacidade defensiva aérea na região, com o objetivo disso tudo sendo bem claro. Se o Irã ou seus aliados ameaçarem pessoal ou interesses americanos, os Estados Unidos responderão com força total. Desde a saída unilateral dos Estados Unidos do Acordo Nuclear de 2015, as relações entre Washington e Teherã entraram em um ciclo de provocação e ameaça, com as sanções retomadas por Trump sob a chamada política de pressão máxima, intensificando o discurso agressivo por parte do Irã. Mas, mesmo diante da insistência americana por um novo acordo, o Irã permanece inflexível quanto a negociações diretas com o governo dos Estados Unidos. Israel, aliado histórico dos Estados Unidos, também vem adotando uma linha mais dura, com Tel Aviv alertando que a simples possibilidade do Irã adquirir armas nucleares é inaceitável, mesmo que Teherã negue qualquer intenção nesse sentido. Israel, inclusive, já deixou claro que não descarta ações militares para destruir a capacidade iraniana na área nuclear. A resposta iraniana veio de maneira igualmente contundente, com um comandante das Forças Armadas iranianas alertando que qualquer ataque contra o seu país será imediatamente retaliado, especialmente se houver alvos americanos na região. A advertência ganha peso, considerando que os Estados Unidos mantêm dezenas de milhares de militares espalhados por pelo menos 10 bases próximas ao território iraniano. Como disse o comandante... Nesse cenário, então, Israel ataca o programa nuclear iraniano, o Irã reage contra Israel e reagiria numa base americana. A partir do momento que uma base americana for bombardeada pelo Irã, aí, né, o Trump vai ter que abandonar o chamar a atenção dele, a bravata dele para agir. Então, quem acha que o Trump fica só bravatando, que é só questão política, é só para estar na mídia, que é só para impor força, que é só para poder chamar a atenção para o que ele está fazendo por outro lado, ele vai ter que agir. Então, uma coisa é falar que vai fazer, outra coisa é fazer de fato. Da mesma forma, o mesmo serve para o Irã, né? Israel atacou o Irã, atacou base, atacou o programa iraniano já. Isso ano passado ali. Tem a história do presidente do Irã, que o helicóptero caiu, que pode ter sido Israel. Pelo menos a fama ficou com Israel. E o Irã
qual foi a grande resposta do Irã para os ataques de Israel? O Irã atua, como eu te falei, né? Financiando esses grupos que estão lá comandando Israel. Um outro elemento que eu acho que vale a pena a gente só frisar, que já é conhecido por vocês, o Irã não está sozinho, né? O Irã, ele está bem conectado ali com Rússia, China e Coreia do Norte também, né? Então, na questão geopolítica, você vê essa aproximação desses países, os Estados Unidos ali junto com Israel, do outro lado, tendo que administrar, a China se mantém distante, inclusive o Irã, inimigo histórico da Arábia Saudita, né, que é um grande parceiro, um grande aliado dos Estados Unidos também. Então, Israel não quer, a Arábia Saudita também não quer que o Irã tenha bomba nuclear, mas o Irã vai entender que é interesse, que não tem como ele abrir mão disso, e ele vai levando o programa dele. Num vídeo que eu reagi semana passada, tinha a informação que o programa iraniano está em 86%, chegando em 90%, ele já teria capacidade nuclear. Então, é isso. Se você tem uma missão, se você precisa chegar em 90%, quando tu chega em 86%, você cogita parar? Certamente o Irã também não, né? Agora, como que ajusta isso? Vamos acompanhar e vamos ver como é que fica. Amir Ali Hajizadeh, da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária Iraniana, os americanos, segundo ele, estão em uma casa de vidro, com o oficial iraniano avisando que quem vive numa casa de vidro não pode atirar pedras. Até a Rússia, grande aliada do Irã, também entrou na discussão, alertando que qualquer ataque, principalmente contra instalações nucleares iranianas, traria consequências catastróficas para a região. Toda essa tensão e retórica vinda de todos os lados levaram analistas a alertarem que enquanto os Estados Unidos e o Irã mantiverem posições assim tão rígidas e não abrirem mão das suas exigências extremas, há, de fato, o risco real de uma guerra indesejada por ambos os lados. Na Europa, a preocupação é evidente, com o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, declarando que na ausência de um acordo, o confronto militar parece quase inevitável. A reunião do gabinete francês sobre o tema, liderado pelo presidente Emmanuel Macron, reforçou a urgência de conter o avanço do programa nuclear iraniano. O ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, declarou publicamente que o Irã reagirá com velocidade e firmeza diante de qualquer agressão que ameace a sua integridade territorial ou soberania. E ele também criticou abertamente a União Europeia por não se opor de forma mais veemente ao que classifica como retórica belicista dos Estados Unidos. Durante uma conversa com seu homólogo da Holanda, Araghchi reforçou que a omissão europeia diante das ameaças de Washington compromete a paz e a estabilidade internacional. Mas o bloco europeu, embora ainda defenda a diplomacia, está muito preocupado com os avanços rápidos do programa nuclear iraniano. Em comunicado recente à Agência Internacional de Energia Atômica, o bloco expressou receio com declarações iranianas sobre a capacidade de desenvolver uma arma nuclear, algo que o Irã sempre negou oficialmente, insistindo em fins civis e pacíficos para o seu programa. Mas a AIEA já confirmou, oficialmente, que o nível de enriquecimento de urânio iraniano está perigosamente próximo do grau militar. O Oriente Médio volta a se tornar um tabuleiro de riscos globais. De um lado, os Estados Unidos e os seus aliados aumentam a pressão militar, dedicados a eliminar a ameaça representada pelo criador e financiador dos diversos grupos que atacam interesses americanos e israelenses na região. Do outro lado, o Irã insiste em sua soberania e promete responder com força a qualquer ataque. A Europa, enquanto isso, tenta mediar, mas sem grande sucesso até agora. Se a diplomacia não ganhar força nos próximos dias, a possibilidade de uma escalada militar é real, principalmente com cada vez mais meios militares americanos na região e com Israel com cada vez menos paciência diante de um Irã progressivamente mais perto de ter armas nucleares. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.
Maneiro demais, né? Muito bom, cara. Muito bom. E falando em Rússia, o canal Área Militar lançou um vídeo dizendo: Rússia alerta os Estados Unidos. Se atacar o Irã, haverá consequências catastróficas. Então, mano, volta. Nós falamos das alianças. O Trump, ele tá envolvido. Pode compartilhar a tela, por favor? Ele está envolvido lá na negociação com a Ucrânia e a Rússia tem ali a sua relação com o Irã. O Trump mandou o recado, a Rússia também. Bom, vamos entender, vamos reagir. O canal é Área Militar. Tá aparecendo para você, deixa sua inscrição lá e vamos nessa. O presidente dos Estados Unidos disse no domingo que se o Irã não fizer um acordo, haverá bombardeios. Serão bombardeios como nunca antes visto, exclamou Donald Trump. A mais recente ameaça de Trump, mais explícita e violenta do que qualquer outra feita antes, veio depois que ele enviou uma carta ao Irã, ainda não divulgada, oferecendo-se para manter conversas diretas sobre seu programa nuclear. O Irã havia enviado uma resposta aos Estados Unidos, afirmando que estava disposto a manter conversas indiretas. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Ismail Bagher, disse sobre a ameaça de Donald Trump, abre aspas, a ameaça explícita de bombardear o Irã pelo chefe de um país é uma clara contradição à essência da paz e da segurança internacional. Tal ameaça é uma violação grosseira da Carta das Nações Unidas e uma violação do regime de salvaguardas da Agência Internacional de Energia Atômica. A violência traz violência e a paz cria paz. A América pode escolher. Feche aspas. O líder supremo Ayatollah Ali Khamenei, um cético sobre as negociações com os Estados Unidos, disse que o Irã não estava excessivamente preocupado com as palavras de Trump. Consideramos improvável que tal dano venha de fora. No entanto, se qualquer ato malicioso ocorrer, certamente será recebido com uma resposta firme e decisiva, disse Khamenei. Por conta dessas ameaças e escalada das tensões do Golfo Pérsico, a Rússia entrou em cena e alertou os Estados Unidos de que ataques contra a infraestrutura nuclear do Irã teriam consequências Todo mundo faz o mesmo alerta, né? Se atacar, terá resposta definitiva, terá resposta firme. Se você conversar com o Maduro, conversar não, né? Se tiver algum tema envolvendo o Maduro, ele vai falar. O Lula vai dizer: o Brasil é soberano. Vamos reagir. Agora, o Irã também diz, todo mundo diz, né? Agora, se vai fazer outra história. Tanto quem vai atacar quanto quem vai reagir, né? Fortemente. Então, falar é uma coisa, ter condições é outra, né? Vamos lá. Estados Unidos de que ataques contra a infraestrutura nuclear do Irã teriam consequências catastróficas depois que o presidente dos Estados Unidos, Trump, ameaçou bombardear o Irã, a menos que o país chegasse a um acordo com Washington. Ameaças estão de fato sendo ouvidas, ultimatos também estão sendo ouvidos, disse o vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, ao jornal russo International Affairs, em uma entrevista cujos trechos foram publicados na terça-feira, 1º de abril. Para ele, consideramos tais métodos inapropriados, os consideramos uma forma dos Estados Unidos imporem sua própria vontade ao lado iraniano. No entanto, a própria Rússia invadiu a Ucrânia. A Rússia se absteve em grande parte de críticas severas a Trump, com quem o presidente Vladimir Putin agiu rapidamente para reparar as relações em uma reaproximação vista com preocupação pela Ucrânia e seus aliados europeus. O Kremlin se ofereceu para mediar entre o governo Trump e o Irã, com quem assinou um tratado de parceria estratégica em janeiro. O tratado abrangente assinado pelo presidente russo Vladimir Putin e seu homólogo iraniano Massoud Pezeshkian em 17 de janeiro foi apresentado como um avanço nas relações entre os dois países. No entanto, o pacto não constitui uma aliança militar e não exige obrigações diretas de nenhuma das partes. Em vez disso, ele simplesmente formaliza os laços estreitos entre o Irã e a Rússia, que se desenvolveram desde a invasão em grande escala da Ucrânia em 2022. A aproximação entre as partes permitiu aos russos intermediar uma conversa indireta sobre o programa nuclear persa a pedido de Donald Trump, mas não está nada fácil. Durante seu primeiro mandato, Donald Trump retirou os Estados Unidos de um acordo de 2015 entre o Irã e as potências mundiais que impôs limites rígidos às atividades nucleares disputadas de Teherã em troca de alívio de sanções.
O Irã diz que precisa de energia nuclear para fins pacíficos e nega que esteja buscando construir uma bomba atômica. Donald Trump estaria disposto em seguir com seu plano para atacar o Irã, mesmo diante da importância econômica do país para o mundo energético? Como vocês sabem, o canal Área Militar foi restringido, tanto na monetização quanto no engajamento pelo YouTube. Por isso eu peço seu apoio. Visite a minha loja de camisetas através do site umapenca.com/área-militar e adquira as incríveis camisetas com estampas de alta qualidade. Ou se preferir, você pode contribuir com qualquer valor para o meu Pix, canal areamilitaroff@gmail.com. O vice-ministro russo Ryabkov disse que os comentários recentes de Trump só serviram para complicar a situação em relação ao Irã. As consequências disso, especialmente se os ataques forem à infraestrutura nuclear, podem ser catastróficas para toda a região. Enquanto ainda há tempo e o trem não partiu, precisamos redobrar nossos esforços para tentar chegar a um acordo em uma base razoável. A Rússia está pronta para oferecer seus bons serviços ao Washington, Teherã e todos os interessados nisso. Foi o que disse Ryabkov. O Irã faz parte da OPEP+, um grupo de países exportadores de petróleo e que detém praticamente o monopólio de todo o preço global do ouro preto. O Irã se situa dentro do Golfo Pérsico, a principal região do mercado de exportação de petróleo e gás do planeta. A região do Golfo Pérsico é responsável por cerca de 1/3, ou 30%, do suprimento global de petróleo e detém mais da metade das reservas comprovadas de petróleo do planeta. Uma quantidade significativa do comércio marítimo de petróleo passa pelo Estreito de Hormuz, uma estreita via navegável que conecta o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e é um ponto de estrangulamento crítico para os fluxos globais de petróleo, que poderiam ser bloqueados pelo Irã em caso de uma guerra iminente com os Estados Unidos. Espero que tenham gostado do vídeo. Bom, esse mapa aqui é muito bacana e aqui já tem os rotis atuando aqui. Então, o Irã, ele já causa um problema às embarcações aqui, né? Embarcações comerciais, né? Marítimo. Então, o rotis causa um tumulto absurdo aqui. Em relação ao acordo de Rússia com o Irã, você vê o Trump quer porque quer resolver o problema na Ucrânia, mas ele também porque precisa, né? É compromisso e também questões estratégicas dos Estados Unidos, ele quer resolver o problema de Israel. Então, o Putin, ele tem na manga, ó, eu tô com 20% do território ucraniano, eu tô em vantagem. Eu sou uma potência nuclear, você também é. Beleza? Esse problema não é seu, você tá se metendo aí, eu respeito, você quer contribuir, você quer intermediar o acordo, ok, minhas condições são essas. Você me dá quais garantias? Tá bom. Os Estados Unidos tem interesse na Ucrânia, tem interesse lá. E lá com o Irã, o Putin faz esse papel, faz às vezes que o Trump tá fazendo na Ucrânia. Ó, você tá com um problema aí com o Irã? Eu posso intermediar para você. Ele é meu parceiro, eu exerço influência nele, assim como você exerce influência na Ucrânia. O Irã vai falar, não, essas condições não atendem e por aí vai. Então, tem um ponto estratégico aí de barganha do interesse, onde o interesse dos dois se unem, né? E como é que conseguiria isso? Agora, se for pro confronto, se for pro ataque, se for pro confronto, aí tá definido, né? Os Estados Unidos vai ter que defender a Europa, a Ucrânia, defender Israel e a Rússia. Atacaria a Ucrânia e a Europa e também no Oriente Médio, né? Junto com o Irã. Os elementos que vão somar aí é a China, que tem suas próprias questões, e também a Coreia do Norte, né? Então, enquanto houver equilíbrio de força, dissuasão dos dois lados, podem falar, podem bravatar, podem estar sempre no noticiário, cada um com seu estilo, o Trump com o dele, o Putin, né? E lá no Irã a mesma coisa, mas agir é outra história, né? Chegar na paz também é uma outra história, então enquanto isso, cada um vai dando as suas cartas e para nós resta acompanhar
torcer para que a paz e os acordos aconteçam, né? Vamos lá. A ilustração é bacana, né? Parece que é simples assim, né? Parece que vai ser só dessa forma, né? Os rotis ali estão causando uma dificuldade absurda. Tem a questão da navegação, tem vários fatores. Tem a Rússia, tem muita coisa. Vamos. E, para fechar, eu já estava esquecendo, isso é muito antigo, tem todas as sanções. E eles sobrevivem, eles aglutinam, né? Então, Rússia sancionada, Irã sancionado. O país do mundo com mais sanções é a Rússia, o segundo é o Irã. Até por sobrevivência, eles precisam estar juntos e se fortalecer. Bom, excelente. Mais um bom vídeo, mais um bom tema.